Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre análise gráfica. Se você não sabe o que é, não sabe como funciona, esse vídeo aqui é para você, tá? É um vídeo que eu vou explicar para você o que é análise gráfica, como que ela funciona. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o Trade na sua corretora. Eu sou o Éder Santos e você está no canal do Trade. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: os preços se movem em tendência. Ó, preço se move em tendência. Ou seja, o que isso quer dizer? Que você sempre vai ter o preço se mexendo ou movendo ou seguindo alguma tendência, seja ela de baixa, seja ela de alta. Como assim, Éder? Primeira vez que eu estou ouvindo falar nisso. Vamos lá. Gráfico diário aqui, o índice futuro, né? A gente tem aqui uma tendência de baixa, se eu levar em consideração só esse movimento aqui, ó, tá? Aqui a partir do dia 4/4. Então a gente tem uma tendência de baixa. O que é uma tendência de baixa? É quando ele faz fundo, aí ele faz topo, e aí ele vem aqui e faz um fundo mais baixo que o fundo anterior. Então eu tenho esse fundo mais baixo que esse. Eu tenho uma tendência de alta. Você percebe que o preço vem se desvalorizando, ou seja, ele sai daqui dos 127 mil pontos para próximo aqui dos 99.500, 99.600 pontos. Então eu tenho uma tendência de baixa. E qual que é a outra tendência que eu tenho? A outra tendência que eu tenho chama-se tendência de alta. Como é que eu consigo identificar ela? Vamos ver se a gente tem uma aqui mais fácil. Aí a gente vai lá para o dólar futuro, que eu acho que vai estar mais fácil. Vou pegar esse momento aqui desse gráfico. Isso aqui, esse momento desse gráfico. Onde eu tenho aqui novamente, ele faz fundo, faz topo. Aí ele faz um fundo aqui. Aí ele vem aqui e faz um topo. Aí ele vem aqui e faz um novo fundo. E aí ele vai lá e faz um novo topo, que está lá em cima. Está bem aqui, ó. Então você percebe que eu tenho um movimento de tendência de alta, os preços estão se valorizando. Ele começa aqui na casa dos 103 mil pontos e chega lá no máximo na extremidade a 143 mil pontos. Então eu tenho os preços se movendo em tendências, tendência de alta, tendência de baixa. Você consegue lucrar nos dois sentidos, tá? Eu consigo, por exemplo, comprar barato, comprar aqui na casa dos 103, 104 mil pontos e vender aqui na casa dos 138 mil pontos. Como eu consigo também fazer o seguinte, eu consigo vender por aqui e recomprar por aqui. Então, eu consigo vender aqui a 127 e recomprar a 105 mil pontos. Como assim, Éder? Muito confuso. Super simples. Existe um mecanismo, né, que é a venda a descoberto, que é você vender algo que você não tem e recomprar este ativo. E aí, esse espaço que o preço se locomoveu, que ele andou, que ele percorreu, você ganharia financeiramente. Então, se eu vendo aqui a 126 mil pontos e recompro aqui a 105 mil pontos, por exemplo, esse espaço todo que ele percorreu de 21 mil pontos, você teria de lucro, tá? Então, você vende a descoberto, você vende um ativo que você não tem e recompra este ativo aqui. Em um próximo vídeo eu vou explicar melhor como que isso funciona, tá? Um ponto interessante é o seguinte, o mercado no curto prazo ele é um pouco irracional. Como assim? Ele sobe, ele desce. Por exemplo, aqui ó, o dia 8 de julho, então ele abriu aqui, ele caiu, chegou a cair 0,75%, aí ele subiu, virou para alta de 0,49%, aí ele caiu de novo, veio a cair 0,85% no dia, e aí ele fechou o dia aqui caindo. Então, ou seja, ele abriu, caiu, aí depois ele subiu, depois ele caiu de novo, depois ele tentou subir e aí ele continuou caindo. Então, no curto prazo, o mercado tende a ser um pouco irracional, ele é movido por algumas expectativas, notícias e etc. Tá? E esses padrões de curto prazo, eles podem frustrar geralmente alguns traders, principalmente os iniciantes, que não entendem como é o funcionamento do mercado, que não entendem a dinâmica do mercado, ele pode ser frustrante, tá? Então, por isso é muito importante que você estude, se aprimore, conheça o mercado, entenda um pouco de notícias, o mínimo, por exemplo, entenda o que é uma taxa de juros, entenda como o mercado se posiciona quando a expectativa futura ela é positiva, ou quando a expectativa futura ela é negativa. Você precisa estar antenado a tudo isso porque vai refletir tudo no gráfico, tá? E aí agora a gente vai falar de padrões. Por exemplo, a gente tem alguns padrões aqui
Que padrão que eu tenho aqui? Eu tenho um padrão de uma tendência de baixa. Como é que eu sei que isso é uma tendência de baixa? Deixa eu fazer aqui uma linha, ó. Eu tenho aqui uma linha de tendência, eu vou fazer outra linha aqui, que está aqui, ó. Eu tenho aqui um triângulo de baixa. O que é um triângulo de baixa? Ele tem topo, tem um fundo, vem cá, faz um topo, faz um novo fundo, faz um novo topo, e aí ele abre no gap rompendo e continua caindo. Então, isso aqui é um padrão, isso aqui é um desenho, uma figura. E existem inúmeros outros, tá? Por exemplo, a gente tem um aqui também, ó. Deixa eu até aumentar o zoom aqui. Eu tenho um aqui também, que é esse aqui, ó. Tem um fundo mais alto que o fundo anterior. E eu tenho aqui, ele topo mais baixo que o topo, mais topo de igual, né? Topo igual aqui, e ele vai e faz o rompimento. Então, tem um triângulo de alta aqui, que ele faz o rompimento. Que, na maioria das vezes, tá? Ele vai sempre repetir essa extremidade aqui, ó. Então, esse espaço aqui, ele repete quando ele faz esse rompimento aqui, tá? Aqui ele foi até um pouquinho mais, que ele voltou aqui para buscar esse topo anterior. Então, existem padrões que se repetem no decorrer do dia, no decorrer das negociações. Você identificando esses padrões, fica mais fácil de você assimilar o que está acontecendo com o preço, tá? Outro ponto importante é o seguinte, os preços descontam tudo. Então, tudo que você está visualizando aqui de preço, por exemplo, vamos pegar aqui uma empresa, uma ação, vou pegar aqui, ó, Petrobras. Petrobras está negociando aqui a R$ 28,54. Então, quando eu digo que os preços descontam tudo, tudo está embutido no preço. Se ela está negociando a R$ 28,54, é porque a gente já está levando em consideração o lucro futuro, as notícias que aconteceram até o presente momento e as expectativas futuras. Se sair uma notícia ruim, por exemplo, para a Petrobras, que pode acontecer ela cair. Então, ela já precifica essa notícia. Se sair uma notícia positiva, ela pode subir. Então, o mercado já precifica aqui, já coloca no preço, já embute no preço essa notícia, tá? E assim vale para todos os outros eventos que acontecer. Se for uma expectativa futura, que ela vai ter um forte lucro no próximo trimestre, a gente vê uma valorização. Se é uma expectativa ruim, um ano eleitoral, que a gente pode ter alguma dificuldade aqui de gestão da empresa, precifica-se também e o preço cai, tá bom? Isso chama-se, tem um princípio, tem um nome, esse princípio é hipótese dos mercados eficientes. Então, os preços, eles são movimentados por oferta e demanda e são precificados. Então, a qualquer momento ele será precificado. Saiu uma notícia positiva, a oferta e a demanda vão se ajustar para aquela notícia. Se é boa, vai subir. Se é ruim, vai cair. Ou seja, se é boa, vai ter gente querendo comprar a qualquer preço. Então, o mercado começa a subir. Se é ruim, vai ter gente vendendo os ativos que tem, então o mercado tende a se desvalorizar, tá? Então os mercados são movidos por oferta e demanda, seguindo esse princípio, seguindo as notícias, seguindo hipóteses, seguindo estatísticas, seguindo lucros, entre outras informações que saem aí das companhias. Combinado? E aí, você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos traders. Assim, a gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante para você e produz muito mais. Solicite o trade na sua corretora.